Bom dia, eu vou falar sobre pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Bom, o que é pré-eclâmpsia? Apesar de ser pouco conhecida, é uma das doenças exclusivas da gestação, que ainda representa um grande impacto na saúde da mulher globalmente, acometendo cerca de 8,5 milhões de mulheres no mundo, e sendo a principal causa da morte materna. Bom, ela é caracterizada pelo aumento da pressão arterial, que é a hipertensão, e dos níveis de proteína na urina. A partir das 20 semanas de gestação, ela pode gerar complicações que colocam em risco a vida tanto da mamãe quanto do bebê. Cerca de 15% dos partos prematuros e 42% das mortes maternas em países em desenvolvimento são causadas pela doença. Bom, estima-se que no Brasil a incidência seja de 3 a 5%, mas apenas 25% das gestantes com sintomas de pré-eclâmpsia desenvolvem a doença de fato. Bom, aí vocês vão falar, Eduardo, qual é a diferença de pré-eclâmpsia para eclâmpsia? Bom, a pré-eclâmpsia é o novo diagnóstico de hipertensão arterial ou da piora da hipertensão arterial pré-existente, que é acompanhada de um excesso de proteína na urina e que surge após 20 semanas de gestação. E eclâmpsia são convulsões que ocorrem em mulheres com pré-eclâmpsia que não apresentam outra causa. Então, pré-eclâmpsia é quando está no começo, quando a pressão arterial começa a aumentar e começa a ter também a proteína na urina, que é também um dos sinais da pré-eclâmpsia. Então, quando não é tratada imediatamente, precocemente, acaba virando a eclâmpsia, que a eclâmpsia é o quê? Que são convulsões, que são acidente vascular cerebral, hemorragia, dano renal, insuficiência hepática e que leva à morte. Que quando causa eclâmpsia na mulher, já tem que fazer o quê? Um parto prematuro. A pré-eclâmpsia pode causar o desprendimento da placenta e o bebê pode nascer precocemente, aumentando o risco de ter problemas logo após o nascimento. As mãos, dedos das mãos, pés e pescoço da mulher podem inchar. Se a pré-eclâmpsia for grave e não for tratada, ela pode ter convulsão, eclâmpsia ou danos aos órgãos. Dependendo da gravidade da pré-eclâmpsia, o tratamento talvez inclua atividades modificadas, repouso, internamento hospitalar, medicamento para baixar a pressão arterial e fazer o parto do bebê. O sulfato de magnésio é dado pela veia para prevenir ou impedir as convulsões. Bom, quem são as gestantes em risco, né? Que pode acontecer da pré-eclâmpsia. Bom, entre os fatores de risco estão a obesidade, histórico familiar, gestação na adolescência ou com idade superior a 40, doenças como renal ou pressão arterial elevada. Eles podem aumentar as chances de a mulher desenvolver pré-eclâmpsia e é preciso compartilhar histórico com o médico desde a primeira consulta no pré-natal. Sintomas. Algumas mulheres com pré-eclâmpsia não têm nenhum sintoma. Em outra, a pré-eclâmpsia causa retenção de líquido, que é o edema, sobretudo nas mãos, nos dedos das mãos, no pescoço, no rosto e ao redor dos olhos e nos pés. Às vezes, os anéis não servem mais, a mulher pode chegar a peso em excesso. Pequenos pontos vermelhos podem aparecer na pele, indicando que houve sangramento na pele. Se for grave, a pré-eclâmpsia pode danificar os órgãos tais como o cérebro, os rins, os pulmões, o coração e o fígado. Os sintomas de pré-eclâmpsia grave são dores de cabeça intensas, visão torcida, convulsão, dificuldade em respirar, dor na parte superior direita do abdômen, sobre o fígado, náuseas ou vômito, diminuição da urina, hipertensão arterial muito elevada, acidente vascular cerebral. Diagnóstico. Avaliação de um médico, incluindo medicação de pressão arterial, exame de sangue e urina. O médico diagnostica a pré-eclâmpsia quando uma mulher tiver o seguinte: os sintomas característicos, como dor de cabeça, inchaço ao redor dos olhos e, sobretudo, inchaço nas mãos. Aumento da pressão arterial durante a gestação, proteína na urina. O médico faz exame de sangue e de urina para confirmar o diagnóstico.
para determinar o quão grave é a pré-eclâmpsia e para verificar o dano do órgão. O médico também modificará o feto, deve verificar a frequência cardíaca do feto. Uma ultrassom é realizada para verificar quanto a pressão de outros sinais de bem-estar do feto, tais como a quantidade de líquido amniótico e o tamanho do feto, os movimentos, a respiração e o tônus muscular. Tratamento: normalmente internamento no hospitalar e às vezes medicamento para tratar a hipertensão arterial. Parto dependendo da gravidade da pré-eclâmpsia e da idade do feto. Às vezes sulfato de magnésio para prevenir ao interromper convulsão. A maioria das mulheres com pré-eclâmpsia todas as mulheres com eclâmpsia serão internadas no hospital. A mulher com pré-eclâmpsia grave ou eclâmpsia costuma ser internada na unidade de cuidado especial ou em uma unidade de terapia intensiva, UTI. O parto é o melhor tratamento para a pré-eclâmpsia, mas o médico deve pesar o risco de um parto prematuro contra a gravidade da pré-eclâmpsia. Caso seja necessário, a mulher é primeiramente tratada com medicamentos para baixar a pressão arterial, medicamentos antihipertensivos e medicamentos para controlar as convulsões. Então, o parto costuma ser realizado assim que possui nas seguintes situações: gestação que durou 37 semanas ou mais, eclâmpsia, pré-eclâmpsia grave se a gestação já tiver durado 34 semanas ou mais, agravamento dos danos aos órgãos da mulher, síndrome de HELP, problemas no feto.